Estamos aqui no Espaço Green, um evento da capacitação dos agentes de saúde. Estamos aqui com Márcio Barba, secretário de Saúde. Márcio, explica pra gente qual o objetivo principal desse evento de hoje. Esse evento de hoje, na esteira daquele projeto que a gente vem desenvolvendo, que é o Viver com Saúde, que esse projeto também contempla, além dos eventos junto à população, também a capacitação dos nossos profissionais. Esse evento ele vem fazer assim uma espécie de uma reciclagem com essa categoria de trabalhadores da saúde, que são os agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde. E hoje a gente está aqui com uma pessoa de fora que está trazendo aqui, abrilhantando, né, esse evento nosso aqui com a sua presença, trazendo aqui informações bastante importantes para o desenvolver das funções desses profissionais. Essa é a primeira palestra que vocês realizam aí nos últimos meses? É a primeira palestra, desde que a gente começou essa série de eventos, ela é a primeira. Qual você acha que é a importância disso para as pessoas que estão presentes aqui em relação a passar a filosofia de vocês e tudo mais? Então, hoje é um evento voltado para uma categoria específica de trabalhadores da saúde, que são os agentes comunitários de saúde. E a inerência da função deles é deles serem membros da comunidade onde eles executam o seu trabalho, né? Então eles fazem uma espécie de elo de ligação entre a comunidade e a unidade de saúde. E hoje você traz essa reciclagem no intuito de um redespertar, né, um reavivamento na mente deles dessas funções deles que às vezes no decorrer dos anos vão se perdendo. A gente atravessou um momento muito difícil que foi a pandemia, que durou 2 anos. Então tudo aquilo que demorou muito tempo para ser construído, para ser desconstruído é muito rápido. Então a pandemia ela trabalhou muito contra tudo. Então a gente percebe essa necessidade de estar fazendo mesmo essa reciclagem, esse redespertar aí das vocações. Você citou a pandemia e depois dela temos tido eventos e palestras sequencialmente, tudo que tem direito. Principalmente para você que é secretário, vem sido complicado essa retomada? Tem sido cansativo? Com certeza que é o que a gente falou, né? Infelizmente, dentro da construção do sistema de saúde, o processo de construção ele é muito lento, ele é paulatino, vai devagarinho, mas a desconstrução ela acontece de forma muito rápida. E com o advento da pandemia, né, todo o comportamento da população mudou. Então, focou-se muito na doença mais importante do momento, no agravo mais importante que era a própria Covid-19, e vamos dizer assim, foi se deixando de lado a própria população, né, os outros cuidados. Então, hoje a gente tem aí que redespertar aí esse sentimento de cuidado, tanto por parte da população quanto dos profissionais de saúde, para que a gente esteja aí retomando aí os papéis da atenção primária à saúde. Muito obrigado, Márcio. Estamos aqui com a Ariadna, enfermeira, ela que dirigiu a grande palestra que acabamos de assistir. Ariadna, um dos pontos que você tocou que é muito interessante foi o seguinte: muitas pessoas acabam se iludindo um pouco com o atendimento e elas acabam indo nessa ideia de que saúde é um direito de todos e acabam achando que vocês, de certa maneira, são escravos dela. É um pouco difícil de lidar com isso? Não, primeiramente, assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui com você. Posso segurar? Tudo bem, fica à vontade. Tá. Desculpa. Queria agradecer muito a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversar um pouquinho. Na verdade, assim, hoje a gente está num evento que é em comemoração ao dia do agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, que é comemorado o dia em outubro. E nós estamos fazendo esse evento hoje para mostrar a importância da qualificação desses profissionais. E sempre surge, né, uma série de assuntos que possam trazer um pouquinho de intriga, digamos assim, no cotidiano do trabalho desses profissionais. No entanto, é importante reforçar que a saúde é um direito de todos, sim. E que a minha fala foi no sentido de que quando o usuário ele faz algum questionamento, ele reivindica o seu exame, é porque ele sabe que ele tem direito, que está garantido mediante a Constituição brasileira. O nosso papel enquanto profissional de saúde, profissional do SUS, é orientá-lo de que esse direito é garantido e que nós somos o meio, mas que o usuário também tem algumas responsabilidades.
o cuidado ele deve ser compartilhado entre a família, entre os pacientes e os profissionais de saúde. Agora, quando o usuário consome sequencialmente, por exemplo, açúcar, vocês têm algum modo de induzi-lo a parar com aquilo, de forçá-lo até a parar com aquilo, ou isso já passa um pouco da jurisdição de vocês? Perfeito. O agente comunitário de saúde, ele tem um papel importantíssimo de educação e saúde. Na verdade, a gente fala que ele tem que trabalhar numa perspectiva de educação popular e saúde. O que é isso? É a gente trazer o sentido na vida das pessoas. Quando eu chego para um paciente ou para um usuário do SUS e falo com ele, você não pode consumir açúcar, de uma forma muito tradicional, muito vertical, muitas vezes eu não compreendo o que faz ele consumir o açúcar. O consumir o açúcar tem um significado. Eu preciso entender o que eu posso orientá-lo, como fazer com que ele compreenda que ele precisa modificar os hábitos. E é esse o nosso papel. A gente não está aqui para impor, até porque cada um é a sua saúde, mas a gente está para orientá-lo, para que ele possa compreender o que ele vai ganhar se ele deixar de consumir o açúcar. Então a gente trabalha nessa perspectiva de educação popular e saúde, aprendizagem significativa, valorizando muito os diversos saberes e também a realidade daquela pessoa e daquele território. E aí a gente consegue modificar algumas práticas. Agora, e naqueles casos mais complicados em que o apoio familiar não é tão grande, em que a família está literalmente nem aí, o quanto isso dificulta para o trabalho de vocês? Na verdade, assim, eu comecei falando, né, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas esse direito, ele não exclui a responsabilidade do cuidado das pessoas sobre elas mesmas e também dos familiares sobre os integrantes dessa família. Então, o familiar tem uma responsabilidade. E aí, nessa mesma lógica que eu vim falando da questão da orientação, de tentar entender o significado que a pessoa, para ela modificar o hábito de consumir, a gente precisa sensibilizar o familiar, de que ele é importante para a modificação do cuidado, para a implementação da saúde. Muitas vezes a gente consegue fazer isso no diálogo, na construção coletiva, na amorosidade, digamos assim, de acordo com os princípios da educação popular. Quando a gente não consegue, a gente precisa realmente articular outros componentes, outros equipamentos sociais. E aí muitas vezes a gente utiliza, por exemplo, da Secretaria de Assistência Social, os equipamentos sociais, porque às vezes o familiar ele não mora com aquela pessoa mora sozinha, então a gente precisa realmente articular outros equipamentos para ter uma eficácia. Agora, foi uma palestra de mais de 30 minutos e você conseguiu centralizar a atenção de todo mundo em você. É um pouco difícil conseguir isso? Na verdade, assim, a gente precisa, quando a gente vem fazer, eu não gosto nem do termo palestra, quando a gente vem conversar um pouco com as pessoas, a gente precisa entender o que faz sentido. O que faz sentido na vida deles. E a partir do que faz sentido, a gente tenta construir. É uma construção. A gente planeja o que vai ser falado, mas, no entanto, é uma fala que vai se construindo e compondo a partir da realidade do outro. E aí o outro presta atenção, fala, opa, isso que ela está falando tem sentido. E eu quero que eles façam isso na vida, no cotidiano do trabalho deles, junto com os usuários, para que os usuários concentrem a energia e a observação no que eles estão falando. Alguma indicação para o pessoal de casa? Não, na verdade, assim, tem muita indicação, né? Mas eu acho que é importante a gente reforçar que a saúde é um direito de todos, ele é garantido mediante políticas públicas, está previsto na Constituição Federal de 1988, e a gente está num momento, né, em que vamos, domingo, para as eleições, e eu acho que a gente precisa prestar muito atenção nos candidatos, o perfil e o que esse candidato defende para a população. A gente tem que lutar, sim, por políticas inclusivas, sim, pela questão do Estado garantindo nossos direitos, e aí direitos de saúde, educação, moradia, a questão da assistência social, da seguridade social. Então é só para prestar um pouquinho atenção nessas questões e o quanto isso impacta positivamente na nossa vida. Pessoal, estamos aqui com a galera da Vigilância Sanitária, agradeço bastante por terem nos recebido aqui. Vou falar com o meu amigo Alex. Alex, conta, de onde vocês são e como foi para locomover todo esse pessoal que veio para cá hoje? Somos da Vigilância em Saúde, né? Vigilância Sanitária e a Vigilância Ambiental. É uma honra, é uma satisfação estar participando desse evento promovido pelo nosso secretário Márcio Barbas.
na pessoa do nosso querido e amado prefeito Guga de Paula. E estamos aqui na capacitação, né, com grandes profissionais, fazendo com que o nosso trabalho venha fruir de uma maneira sempre melhor para os munícipes. Eu gostaria de ressaltar aqui que eu quero parabenizar aqui toda a equipe de saúde. Passamos por uma epidemia e vencemos essa epidemia, que foi a Covid-19. E gostaria também de abordar que Cantagalo, o último ano, não foi, Claudete? 2016, foi final de 2015 e o final de 2016. Foi a última epidemia de dengue aqui no município. E o nosso trabalho ele é árduo, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho gratificante. E a gente conta aí com a ajuda também da população, porque todos têm que fazer a parte, né? Nós fazemos nossa parte, a população faz a parte dela, e a gente está rumo a um Brasil melhor, um país melhor. Você citou a pandemia e olha, diz pra gente o quanto está sendo difícil essa retomada com todos esses eventos, com essa alta frequência que a gente vem vivendo pós-período pandêmico. A epidemia ela foi fatal, né? A gente tem encontrado pessoas com sérios problemas psicológicos, porque muitas pessoas perderam seus entes queridos, e a gente teve uma prova viva de que as doenças estão aí e a gente tem que lutar ferozmente contra essas doenças. O mundo tem vivido situações drásticas, o mundo tem envolvido em guerra, nós saímos de uma pandemia mundial que tirou a vida de milhões de pessoas pelo mundo. E a gente tem aos pouquinhos voltando às visitas domiciliar e ajudando também as pessoas a reconstruir o seu psicológico, que o papel do agente de saúde e do agente de endemia não é simplesmente chegar e abordar sobre a doença a qual a gente combate. Na verdade, a gente acaba abordando um todo, né? Agora, nesse início de primavera, a gente vive um período constante de chuvas, ou seja, talvez tenha um aumento em relação à dengue e tudo mais. Pode contar um pouco sobre isso pra gente? Olha, o trabalho do agente de endemia é um trabalho amplo e vasto. A gente foca mais a parte da dengue, da chikungunya e zika vírus. São doenças que podem te levar ao óbito. E a gente vem fazendo esse trabalho desde 1999 no município. Então eu acredito que a população esteja bem informada, mas isso não significa que a gente vai cruzar nossos braços e deixar de continuar informando vocês sobre o risco. A dengue é uma doença fatal, as chuvas estão aí, a gente não é contra você ter seu jardim, mas você tem que cuidar do seu jardim, você tem que cuidar da sua caixa d'água. Até mesmo aquela casquinha de ovo que você acha que é uma coisa tão simples, se você jogar pela janela, consequentemente a água vai dali, e a larva do mosquito ela é muito resistente. Ela pode durar até 2 anos, o ovo, né? O ovinho, ele gruda na parede ali da caixa d'água, ou até mesmo de uma casquinha de ovo, e ele fica ali por 2 anos. Se a água cair, encostar, ele vai eclodir, ele vai se tornar um alado, e se ele tiver o vírus, se ele não tiver o vírus, vai ser uma picadinha de mosquito qualquer. Agora, se ele tiver o vírus, aí você vai dar ruim.